Boa tarde! Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos começar hoje aqui o The Suit Talk 007 com o nosso querido Rodrigo Mazei. Então você que está chegando agora aí, cara, me ajuda aqui que hoje vai ser sensacional. Eu convidei hoje aqui um dos maiores advogados do Brasil para estar com a gente aqui agora. Você não pode perder. Vamos convidar a turma toda para vir para dentro aqui, cara, porque hoje certamente a aula que nós vamos ter com o Mazei aqui sobre advocacia é uma aula que só nós que vamos estar aqui vamos poder aprender com ele. Então convida a turma toda aí que você conhece para estar aqui dentro, cara, que hoje é uma oportunidade única. Esse programa, o The Suits Talk, que eu denominei assim em homenagem àquela série da Netflix, né, Suits, esse programa The Suits Talk, a gente faz com experts, são pessoas que são muito experientes em advocacia, exatamente para poder gerar para a gente aqui insights, para a gente perceber que a vida dessas pessoas que a gente admira hoje nem sempre foi essa vida dos sonhos, e que eles ainda hoje também trabalham muito, e que são pessoas que assim são obstinadas exatamente por fazer o seu melhor. Então trago pessoas aqui para a gente se inspirar realmente. Eu convido vocês para estar com a gente aqui até o final dessa live. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Quem já me conhece aí, chegou a William, Paraguaçu, Yuri, Juliana, Vicente Jales, Leonardo, Thiago, Bica Vanessa, a Paraújo, Jamara, Fátima, Almeida Fernando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Galera, fica aqui, cara. Hoje o cara que tá com a gente aqui hoje, o Rodrigo Mazei, é um fenômeno, cara. É um cara que eu sou fãzaço dele. Eu, sinceramente, assim, nem acreditei que ele aceitou o convite para estar com a gente aqui agora. Nós estamos com moral. Ele tá fazendo isso é para vocês, entendeu? Então, que bacana, cara, que a gente vai ter aqui hoje o grande Rodrigo Mazei, um cara que é festejado no Brasil inteiro. Advogado aí de uma das bancas mais festejadas aqui do estado do Espírito Santo. Hoje a gente vai ter um show aqui com o Rodrigo Mazei, eu não tenho dúvidas. Ô, meu caro, tudo bom? Grande professor Mazei. Tudo jóia? Como é que você está aí? 100%? Maravilha, boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. Ah, estamos aqui, pô, estamos aqui no seu projeto aí. Bacana, Mazei, que bom que você está aqui, cara. Hoje, toda quarta-feira, hoje é quarta-feira, e toda quarta-feira eu separei às 17 horas exatamente, para poder estar trazendo um pouco para o nosso público aqui, que são advogados e advogadas, né? Eu uso meu Instagram para gerar conteúdo para advocacia. Eu falo de advocacia, eu converso pouco sobre direito, porque direito a faculdade ensina. Direito nós já temos muitos professores, mas professores de advocacia, ou a gente encontra alguém que está disposto a conversar com a gente, ou a gente tem que garimpar realmente algum conteúdo de valor. E por isso o meu canal é exclusivo para advogados e advogadas que querem, na verdade, subir na carreira. Então a gente conversa aqui sobre coisas que a gente já aprendeu na vida. Porque não existe um caminho único, né, Mazei? Cada um é diferente. Cada um tem sua jornada, cada um tem sua caminhada, suas características, suas habilidades. Mas a gente aprende muito com a história dos outros. E hoje, quarta-feira, e todas as quartas-feiras, vai estar com a gente aqui advogados experientes, pessoas que eu admiro, que eu tenho convidado para estar aqui comigo, porque eu tenho certeza que vai gerar conteúdo muito bacana para a nossa audiência. Então, Mazei, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, cara, porque você podia estar em qualquer lugar do mundo agora, mas você escolheu estar aqui comigo, cara, para poder gerar esse conteúdo para a nossa audiência. Então, eu te agradeço por isso, irmão. Muito obrigado. Você está doando um tempo do seu valioso dia, tempo da sua vida, para estar aqui com a gente gerando esse conteúdo. Muito obrigado, tá, meu irmão? Pô, que isso, rapaz. Para mim é um prazer e falar sobre advocacia. Eu estava fazendo até uma reflexão agora, Cássio. Coincidentemente falando, olha que coisa engraçada. Ontem eu participei de uma live, 8 horas da noite, com um amigão meu e foi falar sobre docência. Então eu vou falar assim, ter a oportunidade de conversar com dois amigos, né? Ontem eu conversei com o Márcio, que é professor da Universidade Federal lá de Juiz de Fora, né? Conversei sobre docência e hoje eu vou estar conversando com você aqui sobre advocacia. Então, assim, eu só me toquei, para falar a verdade, assim, da coincidência, minutos atrás,
porque a gente vai tocando a vida e tal. E eu não tive, assim, acabou assim, até Deus me propiciando assim, essa oportunidade de falar de dois assuntos que eu gosto muito em sequência. Bacana, cara. Falar da sua vida, da sua carreira, né, irmão? São duas É, paixões que você tem, né? cara, porque assim, e ontem eu posso até, né, não sei nem se nesse bate-papo assim informal, e ontem, cara, eu conversei, até eu vi aí o Vitor entrou agora, o Vitor tá assistiu ontem lá também. Ontem, cara, eu contei até um fato que não é uma coisa muito comum. E isso tem, eu acho que, muito a ver com a advocacia aqui para o seu assunto. O que é muito comum, o que é mais comum, né, digamos, é o esperado. O sujeito ele se forma e ele vai para fazer o mestrado, né, vai para a vida acadêmica, com pouco tempo, né, com pouco tempo. Então ele vai meio que engata uma coisa na outra. E minha carreira, cara, foi um negócio um pouco diferente, porque eu fui fazer o mestrado já com uma carreira, não digo que consolidada, mas assim, já bem adiantada. Eu fui entrar, para você ter ideia, eu ingressei no mestrado com 12 anos, cara, para 13 anos de advocacia. E eu brinco, eu falo, né, assim, fica até a dica aí, né? Eu falo assim que a advocacia você só vai ver a cor do dinheiro mesmo depois de 10 anos, né? A verdade, você vê a cor, mas não é que você vai pegar o dinheiro, não. Você vai ver a cor. Que ele vai passar assim, você consegue ver a cor. Mas então então isso foi diferente para mim. E isso me fez, e isso tem a ver com né, com a experiência e tal, ontem eu conversei muito sobre isso. A minha perspectiva da academia é uma perspectiva totalmente diferente. Porque, na verdade, a perspectiva para mim, da advocacia para mim, eu falei um pouco disso ontem lá, é uma perspectiva de se utilizar efetivamente, né, de utilizar efetivamente do que eu aprendo na academia, do que eu estudo na academia, na advocacia. E mais, de levar para a academia os problemas que eu enfrento na advocacia. Então, isso para mim se eu mostrar para você que agora, por exemplo, eu estou aqui, né, em sua homenagem, eu botei um blazer e tal, né? Conta aí da. Mas assim, eu estava aqui, né? Eu estava aqui, eu estou aqui no meu escritório aqui, cara. E eu estou trabalhando aqui agora. Você teve hoje o que é advocacia, o que é fazer, né? Conjugar. Hoje eu já fiz reunião com um cliente. Eu agora estou escrevendo aqui um tema que envolve lá para o livro que eu estou escrevendo, mas é um tema, cara, que eu estou escrevendo a partir, olha como é que isso é legal, a partir da minha experiência profissional. E tanto é que eu estou aqui examinando sobre esse tema, examinei aqui mais de talvez 30, 40 livros, em que não existe uma referência a essa questão. Então, eu acho que isso é legal, eu acho que. E isso, assim, se você que está com essa pegada, né, da advocacia e tal, eu fico vendo assim muito, às vezes os colegas assim, eu vou ser muito crítico, muito agudo, desestimulados. Mas aí, cara, eu às vezes faço aquela pergunta, eu falo, mas irmão, o que você está fazendo que você está dando o algo a mais? E o algo a mais pensado. Então, eu acho que isso, eu acho que a minha, talvez assim, tudo que eu acho que eu tive sorte, né? E aí eu vou lembrar uma coisa que meu pai sempre falava, né? Que você sabe o que é sorte profissional, né, Cássio? Mas tem várias definições. Eu também tenho a minha definição de sorte aqui, cara. Para o meu pai, sorte é o seguinte: é você ter competência para aproveitar a oportunidade inesperada que nem muito, que poucos enxergaram como oportunidade. Então eu acho que de certa maneira também assim eu tive um pouco de sorte e tal. E a época, e aí também você tem que entender, por exemplo, tudo é época diferente. Aí, ó, tá vendo o que é advocacia? O cliente ligando, tá vendo? Por isso que deu aqui, ó. Advocacia é isso, cara. Advocacia é você tá aí, você se, você trabalhar dentro dessa ideia aí.
Mas, enfim, então, cara, agora ele também tem que entender, e isso é questão de se adaptar e tal, cada época é uma época, cara. A época que a gente, que eu comecei, na época que a gente está hoje, vou te passar a bola aí, mas eu vou, por exemplo, falar um ponto para o nosso escritório, que para a gente, cara, isso minha carreira, ela já vinha caminhando para isso, e aí você tem que ter uma organização, tudo. Mas a pandemia, ela gerou uma situação muito maluca aí, ó. Eu tô vendo o Flávio, Daniel, vários amigos de fora aqui, o que eu vou falar aqui, ó, só para os colegas aqui, a própria audiência dos colegas de fora aí, obrigado pelo prestígio, mas a nossa advocacia, cara, a advocacia lá da Machado, Mazei e Pinho, especificamente mais até a minha, o meu bloco lá, cara, eu estou trabalhando hoje, cara, praticamente no Brasil inteiro. E veja, isso era uma coisa impensada quando eu comecei a advogar. Eu vou dizer mais, talvez fosse impensada para mim mesmo. Aí, ó, Flávio Pedron, excepcional advogado lá de Minas, parceirão. Isso era difícil, cara, eu imaginar. Eu não vou nem falar muito, vou nem muito atrás. No início da década, no início de 2000, a gente tinha aqui, eu não sei aí, né? Eu não sei como é que a gente está aí, ó. Daniel, ó. Daniel é meu parceirão em Aracaju, pô. Aí, ó, pra você ter ideia, ele lá no escritório do Gegeu, nosso parceiro em Aracaju. Então, cara, então isso é uma ideia totalmente nova. Então, por exemplo, você falou, aonde que eu tá? Cara, tem dia, cara, que eu brinco isso, a minha esposa, ela morre de rir. Cara, tem dia que eu tô em Brasília, tem dia que eu tô em São Paulo, tem dia que eu tô em Santa Catarina, tudo no mesmo dia. Porque é a presença, né, cara, que às vezes permite. Então, a gente tem que saber as limitações das ferramentas, mas tirar o máximo dela. Então, eu acho que nisso a gente, talvez assim, um ponto que vamos falar assim, um ponto que eu sempre tento prestar atenção é observar o em volta e eu tentar tirar o máximo desse em volta, entendeu, Cássio? Eu acho que isso muita gente, muito escritório, muito advogado encerrou a carreira ou teve uma diminuição a partir de uma soberba de uma situação. E você vê isso muito no futebol, né? Quando o cara se intitula craque e ele esquece de treinar, ele esquece de levar a sério, né? Ele esquece de fazer o treino tático, ele fica para trás, né? Então eu acho que a advocacia, cara, tem muito disso. A advocacia tem que ser algo assim extremamente pensado, raciocinado com essa dimensão. E é o que eu tento fazer bastante. Bacana, Mazei. Você é um cara que dispensa apresentação, mas se por acaso tiver alguém aqui que não conhece o Mazei, cara, Mazei é uma referência nacional aí na questão de processo civil, inventários, sucessões. Mazei aqui no Espírito Santo compõe uma sociedade de um escritório de advocacia, de uma das bancas mais festejadas aqui, super competente. Tem um time de advogados lá que dispensa qualquer comentário. São pessoas muito competentes mesmo e respeitadas. Mas ele também já foi diretor da ESA, da OAB. Mas é autor de diversos livros e professor da UFES, aqui da nossa Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Mas, Mazei, eu queria que você, assim, embora você é um cara multitarefa, né? E hoje é uma entrevista contigo. Então eu vou falar pouco, é mais para você mesmo contar as suas experiências. Você já contou um pouquinho aí que você começou o mestrado depois de 12 anos de advocacia, cara. E para inspirar, porque nós estamos aqui hoje com advogados e advogadas que estão buscando algo mais na carreira, estão buscando realmente inspiração para fazer diferente, para o seu diferencial, para a sua habilidade brotar. Se você puder compartilhar com a gente aqui um pouquinho da sua história, de como foi seu começo, de como foi depois o seu encaixe nessa sociedade, né? Até a gente chegar nos dias atuais, para a gente entender um pouco da sua jornada, o que virou a chave na sua vida, como foi isso? Fala para a gente um pouquinho, Mazei. Cara, isso é uma história muito doida, cara. Eu vou voltar lá atrás. Olha só, eu me formei muito novo. Esse é um fato também, que me beneficiou. Mas eu, Cássio, vou falar coisas que você nem cogitava. Eu, na época da faculdade, eu era dono
eu era sócio de uma confecção de roupa. E isso, cara, bem ou mal, o que gerava? Bem ou mal, eu tinha uma independência financeira. Para aquela época, né? Para aquela época lá, né? Para mim, pô, é uma independência financeira. Aliás, só para você entender, sabe quem era meu sócio? Você vê como é que a vida é curiosa. Você lembra do Michel Sarkozy, que foi ex-presidente do Banestes? Lembro. Então era meu sócio, nós éramos sócios. E chegou um dia, ele fazendo administração lá também e tal, e ele surgiu uma situação lá para ir para a Price e tal, cara, nós tivemos que ter uma conversa, falando, cara, nós vamos ter que fechar a confecção, olha só, dando dinheiro, funcionando, nós optamos por fechar a confecção para poder a gente ir para a carreira. Então eu iria para o estágio, cara, para você ter ideia. E ele, cara, ia para a Price, você estagiar na Price, ou seja, então a gente saiu de uma posição financeiramente tranquila e tal. Então, ou seja, eu abri mão de uma situação que isso também é muito interessante. O que eu vejo? Às vezes as pessoas elas têm dificuldade de mudar de posição, especialmente quando tem que abrir mão. Então, isso foi uma situação na X. E eu fui para um estágio, cara, e como eram os estágios lá na minha época, que era um estágio não remunerado. E eu calhei, cara, e assim, não, isso assim, eu não pedi remuneração nem nada. E eu calhei, cara, assim, também aquelas coisas que a vida lhe dá e tal. Eu acho que eu agradeço muito. Eu calhei, cara, de cair no escritório com um cara que estava assim, que estava num momento que ele estava subindo na carreira. Mas ao mesmo tempo que ele estava subindo na carreira, ele não tinha um parceiro. Então depois de um tempo, eu acho que em 2 anos e pouco, eu me tornei sócio. Olha que interessante. Então, muito rápido eu me tornei sócio. Porque calhou com aquela, talvez assim, com o momento dessa pessoa, que foi o Francisco Carlos de Moraes Silva, Chiquinho lá, trabalhava com navegação e tal. Sim. E eu fui trabalhar com o Chiquinho e o escritório virou Moraes Silva e Mazei. Então, eu muito novo. E depois, posteriormente, só para você ter ideia, um outro estagiário nosso, que hoje é juiz do Tribunal Marítimo, que era o Nelson Cavalcante, Nelsinho. Aí virou Moraes, aí a gente brincava que ele era Silva, né? Que ele virou a vírgula, porque virou Moraes, vírgula, Silva e Mazei. Então ele era vírgula. Aí, pô, você vê, aí fomos para esse escritório, né, cara? A gente, pô, escritório foi um escritório muito importante, né, e tal. E isso, cara, vem um dado lá de trás que eu tenho que colocar aqui que talvez pouca gente saiba, pessoal de fora. O meu pai, cara, era um advogado muito respeitado aqui no Espírito Santo, né, um advogado, tinha uma banca, né, muito respeitado. E até então não tinha trabalhado com meu pai. Né? Você vê, né, como é que são as coisas. Eu criei minha carreira, esses 12 anos aí que eu trabalhei aí, longe. Até que chegou no momento, eu tive uma conversa com o Francisco, né, da minha saída lá da Moraes Silva e Mazei, com o Francisco e com o Nelson, que eu quis me juntar com o meu pai, a proposta foi até minha para ele, numa perspectiva de dar ao meu pai um conforto de trabalhar de uma forma mais tranquila. E eles, né, o Francisco e o Nelson, pô, entenderam perfeitamente. E a minha saída do escritório, cara, se deu assim, de uma forma extremamente tranquila, tal. E veja, cara, que ninguém cobrou, tanto que teve aquela divisão, assim, qual cliente vai ficar e tal. E tiveram posturas, por exemplo, que eu adotei, que eles não me cobraram, mas assim que mudaram muito a minha vida. Por exemplo, a gente mexia muito com o direito marítimo. E isso era um foco do escritório. Eu não achei que era justo, honesto da minha parte, eu trabalhar com essa área. Então, eu renunciei, porque tanto que clientes me procuraram, tal, eu falei, não, vocês procuram lá outro escritório, porque a minha saída não é uma saída de divisão. Entendi. Eu estou saindo por um outro motivo. Então, na verdade, minha saída é uma soma. Eu quero manter os meus amigos, eu quero ter um escritório lá parceiro. E isso foi muito importante. E nesse escritório novo, né, que a gente juntou, você vê como é que a vida... Fiquei com meu pai, consegui trabalhar com meu pai, a gente trabalhou durante 6 anos, e até que, infelizmente, aconteceu um acidente com meu pai, né? Meu pai foi vítima, meu pai foi pescar, foi vítima de ataque de abelha, enfim. E posteriormente a isso, você vê, e eu tinha uma equipe, cara, uma equipe super bacana lá, tal, e que segurou as ondas, com sócios, aí, enfim. E, cara, isso é uma das coisas mais legais
hoje eu tenho sócios do meu escritório atual, isso tudo que eu estou falando, que foram pessoas que passaram por essa vida toda comigo, tá? Que estão lá no escritório. Eu vou chegar lá na frente para você ver como é que isso é legal. E aí, cara, depois de um tempo, o Luciano Machado, né, e o Bruno de Pinho, eles já tinham juntado o escritório deles, né, que aí era Machado e Pinho, e eles me chamaram para formar, né, a Machado, Mazei e Pinho, né? Inclusive, isso é muito engraçado, você né, que é que, né, tá ligado a essa ideia da formação da advocacia, né, e tal. Cara, o nome, cara, foi muito emblemático, porque já era Machado Pinho. E nós fizemos questão de colocar o Mazei no meio, né, entrou no meio, para demonstrar o seguinte, que não era mais um que estava entrando, era uma coisa nova que estava agregando. E quebrava, assim, né, toda, né, para não... E a gente fez isso, e aí, cara, uma fusão desse tamanho, que aí já foi uma... Aí, cara, não eram dois escritórios que tinham acabado de fundir, né? Com mais um terceiro. Cara, você imagina a loucura que foi, né, cara, os primeiros anos, assim, eu acho que os primeiros 2 anos. E aí vem a outra coisa, que é a questão da renúncia. Foi um período, cara, aí nisso eu já tinha um mestrado, nesse curso lá com o meu história do meu pai eu fiz o mestrado, e eu abdiquei, cara, nesse período muito difícil do escritório, que é isso que às vezes as pessoas têm que entender. Eu abdiquei, cara, de boa parte da minha carreira acadêmica nesse período. Então, não fui fazer doutorado. E a minha dedicação, cara, o meu sangue naquele momento, a minha concentração, a minha energia, foi toda para a banca. E a gente, poxa, conseguiu nesses 2 anos e tal. E, poxa, depois disso aí, o que eu consegui? Com o apoio da banca, isso, assim, sempre muito importante. Eu consegui fazer o doutorado fora, né? Consegui fazer o doutorado. E aí, cara, isso também é um ponto muito importante, e eu queria chamar a atenção disso, que eu acho que eu, o Bruno e o Luciano, a gente tem, talvez seja uma grande... o maior predicado lá da sociedade. Nós somos pessoas muito diferentes. E nós nos respeitamos com as diferenças e nós temos habilidades diferentes. E são habilidades que se completam. E os dois, cara, me incentivaram muito a continuar, depois dessa fase, a continuar na carreira. Não foi uma ideia de um pleito meu. Falou, não, cara, você tem que fazer isso, cara, que isso te faz bem. E isso, cara, você traz coisa para o escritório, cara. Você é um cara que você vai estar aqui trazendo para o nosso escritório o melhor, né? Para que eu vou pedir isso de fora? Eu quero, de uma pessoa que seja aqui de dentro. Então, a gente vai estar aqui na crista da onda aí das informações e todos estudando a partir dessa ideia. E os caras, cara, me deram assim, uma força muito grande. E aí, cara, eu terminei o doutorado, né? O doutorado eu fiz a jato. Aí, Cássio, eu fui cruel, tá? Aí, cara, eu contei o tempo mínimo. Só para você ter ideia, eu poderia terminar o doutorado no dia 2 de fevereiro. Era a data mínima para eu fazer a defesa. Sabe que dia que eu defendi? 2 de fevereiro. Eu falei assim, não, cara, agora eu vou desforrar. Obstinado. Não, cara, fiz assim, eu fiz no tempo mínimo, mínimo, né? E aí também tem outras coisas que está ligado ao doutorado, ligado à carreira, tal. Eu poderia ter feito um trabalho até um pouco melhor, mas eu optei, cara, porque para mim era relevante, não que o meu trabalho ficou ruim, acho que o meu trabalho ficou bem legal, mas eu optei porque eu tinha estado na dúvida entre dois temas. Então, um tema para mim era mais tranquilo, era mais firme, porque eu já tinha estudado. Eu optei por um tema, cara, que me propiciasse fazer um bom trabalho, fechar com chave de ouro o doutorado, mas que eu pudesse retornar rápido para outros trilhos. E dentro desses trilhos, né, o escritório, e além do escritório, aí também entra olha como é que a vida ela é. Você tem que sempre mirar, que era um grande sonho meu, que era um sonho meu pessoal, que era ser professor da Universidade Federal, né, do Espírito Santo, casa que formou meu pai, né? Então, veja, eu fui criado
né? Os recursos, boa parte dos recursos que me criaram advém da Universidade Federal, né? Meu pai se formou lá como advogado e eu me formei lá. Então eu tinha essa vontade, fui para lá, cara, e aí, pô, e eu voltei, e também essa é engraçado, que aí fica uma dica aí, cara, que isso tem muito a ver com a advocacia. Você não pode ter medo das coisas. Você tem que se planejar, você não pode fazer as coisas atabalhoadas. Você tem que se planejar, saber o que você está fazendo, pisar e firme. E aí, cara, eu vou te contar uma história, cara, que é muito maluca. Abril, logo quando eu voltei do doutorado, eu terminei dia 2, certo? Em abril de 2012, abre uma vaga, um edital de pós-doutoramento na UFES, de direito, que ninguém tinha assim, coragem de fazer, não sabia como é que era. E aí a professora Valesca conversou comigo, me chamou, falou, você não quer fazer o pós-doutorado aqui na UFES, não, e tal. Pô, vamos ver como é que é esse edital. Cara, e eu encarei aquele edital, e aí eu fui o primeira pessoa a fazer o estágio de pós-doutoramento em Direito na UFES. Que top. Não, aí, pô, e isso tudo, cara, sempre com uma ideia de estar estudando, mas não estudando desassociado da fora da realidade. Tanto é, cara, que aí você pegou uma parte muito grande disso. Uma das grandes preocupações que eu tive quando eu fiquei lá na ESA, eu fiquei 6 anos na ESA praticamente, foi de levar o advogado uma realidade, né, informações, capacitação do mundo real. Né? E aí eu falo uma coisa assim que eu me sinto muito orgulhoso. Cara, quanto ao CPC, por exemplo, eu acho que a ESA aqui no Espírito Santo, nós fomos assim, eu não falo isso assim, desculpa se eu fosse agora pernóstico, né? Mas eu tenho certeza que a ESA aqui, ela foi de ponta, aqui o trabalho que a gente fez aqui. Tanto é que muito do que a gente fez acabou sendo copiado, assim, copiado no bom sentido, né? Porque também Sim, tem sim. muita coisa de Repetido, fora. replicado. Replicado, trocado informação. Então a gente fez aí, ó, querida Valéria. A Valéria é uma advogada brilhante, direito de família. A gente se conheceu lá na ESA. E foi essa troca, por exemplo, os advogados trazendo. A gente criou um canal, cara, e aí foi legal a Valéria ter entrado aqui. A gente criou um canal. O que você quer? Né? O que você quer? O que você precisa? E aí, cara, a gente criou, foi quando a gente criou a ESA por áreas, né? Dividiu por áreas. Então, cara, tudo na vida, assim, advocacia e tal, tudo você tem que ter você tem que ter muita paixão. E você tem que ter, e mais do que a paixão, você precisa ter, cara, uma dimensão que você tem um controle daquilo ali, o controle mínimo, porque vão existir variáveis que vão fugir do seu controle. Sem dúvida. Essa é a sacada legal. Você tem que ter o controle das variáveis que estão na sua mão, porque você vai enfrentar variáveis que não estão na sua mão. E aí, cara, no meio disso aí tudo que eu estou falando, você vê, surge, cara, e eu estudando, olha que maluquice, eu falei isso ontem, vou repetir, mas, enfim, porque está no contexto. Eu não ouvi, não, pô. Não, e eu estudando loucamente, e eu estudando, né, porque eu sabia que abriu uma hora o concurso de professor de processo civil na UFES, porque pelas vagas, né, que estavam, tal, mestrado lá em processo, né, então a gente já sabia, né, a quantidade de cadeiras que tem. Cara, e para surpresa geral de todos, abriu a vaga de civil, porque um professor se aposentou, meio sem avisar ninguém, numa hora, assim, entendeu por bem para se aposentar, não brigou, nem não entendeu por bem para se aposentar, questão pessoal dele, e abriu essa vaga inesperada, cara. Então, veja, aí que eu tô falando que essas variáveis, elas são malucas. Então, dentro do meu controle, cara, eu vinha estudando, eu vinha me preparando 2 anos, cara, já para um concurso que seria numa disciplina, que seria a disciplina do meu doutorado. Inclusive, o meu doutorado foi feito já pensando nesse concurso. E aí, cara, de uma hora para outra, abre um concurso que era matéria do meu mestrado. E aí, cara, você tem que pegar uma variável nova e trabalhar com essa variável nova. E aí eu
E aí eu volto a dizer, cara, olha como é que a ideia de você ter uma comunicação muito direta no seu escritório. E eu falei assim, ó, vai aparecer essa oportunidade, uma oportunidade de ouro para mim, porque eu vou ter a oportunidade de fazer um concurso agora em civil. E aí, dentro essa ideia, né, que eu tive, essa possibilidade, eu me isolei, cara, do escritório. Pra você ter ideia, eu saí do escritório durante, acho que, eu não me lembro assim exatamente, acho que foram 50 dias, foram quase 2 meses, cara, que eu fiquei em casa, cara, estudando para o concurso. E aí, eu estudava, e eu falo isso, e eu estou fazendo isso aqui agora, eu acordava, cara, 6 e... vou falar o horário exato. Eu acordava 6h05 da manhã para eu... não é enrolar, não. Para eu mentalizar 10 minutos, eu fico normalmente 10 minutos mentalizando o que eu vou fazer. Eu gosto de mentalizar na cama ainda, o que eu vou fazer, como é que vai... Ó, cliente de novo. Aí, Tocou o telefone de novo. e a minha rotina, ela se estendia, cara, até... E eu fui nessa rotina, e graças a Deus, cara, aí que eu tô falando assim, dei a sorte, né? Dei a sorte, assim, porque, e eu falo que dei a sorte porque uma das questões, o concurso é muito grande, uma das questões que caiu na prova escrita não era a minha matéria, mas eu consegui fazer uma prova para ficar entre os colocados lá do bolo, né? E na hora que veio a prova oral, né, a prova de didática, cara, saiu um ponto, cara, que era um ponto que eu era forte. Aí eu consegui ser primeiro colocado na prova de didática, aí dei uma abertura, e aí vem um outro ponto. Porque eu estou falando isso no concurso, mas tem a ver com a carreira da advocacia. Olha que eu vou falar, que loucura isso aqui, e projete isso para a advocacia. O que fez a diferença, cara, efetiva no meu concurso, depois que você olhando o resultado, parece que eu passei muito folgado, mas não é verdade, foi a prova de títulos. Porque o que aconteceu? Toda a minha carreira acadêmica, ela foi relevante, ou seja, aquilo tudo que eu me projetei a vida inteira, ela foi relevante para o momento final. Sim, sim, sim. Então, cara, você olha assim o resultado, tipo, você não lembra agora de cabeça, mas, por exemplo, dá a entender que eu passei com a diferença de quase 1 ponto para o segundo candidato, que é um candidato, pô, cara fabuloso. Ele foi primeiro colocado na prova escrita. Mas o que aconteceu? Essa diferença que a gente ficou da prova escrita e da prova didática, ele foi primeiro, eu fui primeiro na outra, ela, na verdade, ela foi diminuída, digamos assim, ela aumentou, né, por conta da prova de concurso. E aí volta aquilo de novo. É a ideia, cara, de você ter uma preparação, de você ter um projeto, cara. Porque sem projeto, aí, ó, meu querido sócio aí, o Luciano Machado, aí, que eu falei aí, ó. Grande Luciano. Luciano é um mestre, né, cara? Ó, cara, amanhã, só para você ter ver, ó, eu tô aqui falando sobre isso aqui e tal. A Dulce é uma queridíssima lá de Recife. Eu estou falando isso aqui. Amanhã, cara, eu e o Luciano, a gente vai estar fazendo envolvendo isso tudo que eu estou te falando aqui. O assunto que eu estou estudando aqui agora, que está no meu computador, né, que eu estou estudando abstratamente, é um assunto que eu, Luciano e uma outra sócia, Bianca, nós vamos ter um call com um cliente do Rio de Janeiro, cara. Top. Então, assim, é um cliente que nós estamos atendendo no Rio de Janeiro. Então, veja, aí olha como é que isso é legal. Então, o conhecimento específico, o nosso escritório pôde propiciar através do que eu estou estudando. Luciano, cara, através do tempo da advocacia dele, cara, ele que trouxe esse cliente. E a gente, cara, tem uma sócia hoje nova, que a gente está podendo, nós dois, né, compartilhar isso com ela e ela participar efetivamente desse projeto com a gente. Para a gente não... Porque você não pode ficar, e eu falo isso muito nos escritórios de advocacia, você não pode ficar escondendo isso. A troca, ela é absoluta. E isso, Cássio, que aí volta aquilo que eu te falei lá atrás, vou fazendo esses parênteses, essas conexões malucas, olha que massa que eu vou falar.
Então, nós temos hoje lá no escritório mais sócios, ok? Sócios de verdade, tá? Sócios que não é sócio no papel. Poxa, vamos fazer isso aqui. O que você acha de a gente montar um escritório, fazer dessa forma? Poxa, vamos investir em tal área. É verdade, custo, isso tudo a gente discute lá. Mas olha que massa que eu vou falar para você aqui agora. Isso é massa, que eu tenho muito orgulho. Tem, por exemplo, os 3 sócios fundadores. Então, Luciano Machado, Rodrigo Mazei. Aí, ó. Luciano, se eu estiver falando alguma mentira, você me corrige aqui. Luciano Machado, Rodrigo Mazei e Bruno de Pinho. Existem hoje 3 pessoas, independentemente das outras, mas 3 que eu quero chamar a atenção, que são sócias importantíssimas, que são 3 ex-estagiárias nossas. E uma estagiária que veio com o Luciano hoje. E é a minha sócia mesmo. A Luciana, que é uma grande sócia minha lá. E a Fernanda, a Fernandinha lá, que é sócia do Bruno. E que era também estagiária. Ou seja, a gente tem aí uma ideia, a gente tem digamos assim, uma conjunção de que a gente formou essas pessoas. E mais, os novos sócios que estão entrando, que entraram, são pessoas que foram formadas também lá. Então, Bacana. isso é bacana. E, aliás, eu lembrei até de uma coisa mais maluca ainda. O Bruno de Pinho, ele foi meu estagiário e depois foi estagiário do Luciano. Então, assim, o meu sócio, até um sócio fundador lá, né, que, na verdade, foi meu estagiário e foi estagiário... Todo mundo estava na história de cada um, já estavam presentes, todos vocês, né? Você falou um negócio muito legal aqui, Rodrigo, só para eu dar uma explorada aqui, cara, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito para ajudar os colegas advogados a entender o seguinte, cara, não existe mudar de carreira, né? Você falou aí, não, eu saí de um escritório, a carreira é uma só. O Rodrigo Mazei, ele vem trilhando a carreira dele. Às vezes a gente muda de profissão, mas o Rodrigo Mazei hoje, que trabalhou como sócio de uma confecção, da indústria de confecção, que foi estagiário, que trilhou lá na sociedade com Francisco Moraes e passou por sociedade do seu pai, isso tudo veio te transformando para hoje você estar preparado como você se encontra. Então, bacana a gente entender isso, que a vida é um somatório de oportunidades e que a gente vai escolhendo, né, cara? A gente vai tomando decisões e vai escolhendo com o passar do tempo. E achei curioso você ter falado isso, porque exatamente o que te formou hoje é você encontrar de novo o Bruno Pinho, o Luciano Machado, a pessoa que é sua sócia, a Luciana, e as pessoas que estão lá com vocês no escritório. E outra coisa que eu acho super importante, cara, que a gente também frisa bastante aqui para ajudar os colegas advogados, é que na formação de uma sociedade, não adianta você ter sócio que faz a mesma coisa que você dentro do escritório. É fundamental para o sucesso da banca que cada um tenha um papel diferente, cara. Você tocou muito bem no futebol. Eu trago o futebol muito para a vida. E na advocacia, no time que a gente tem dentro do escritório, você tem que ter jogadores para cada função. Porque senão você tem um ataque forte, o meio de campo é fraco. Tem um cara bom para executar lá na frente do juiz ou do desembargador, mas no meio de campo não tem quem te passa a bola, quem faz uma petição bem feita, né, cara? Isso é top. E a gente percebe realmente como que o casamento entre vocês, né, o Bruno Pinho, o Luciano Machado e o Rodrigo Mazei, cara, gerou esse sucesso do escritório de vocês que é, né, cara? E também curioso, só para realçar aqui algo que você falou, é essa simbiose que você faz entre a teoria do professor Mazei com a prática do doutor Mazei, advogado, né, cara? Você escolheu o caminho da docência, mas você faz questão de levar a vida prática para dentro da teoria, e a teoria para te facilitar na sua prática. Não é uma coisa desconexa da outra. Isso que te transforma nesse cara fenomenal, né, cara? E a sorte sua também, né, meu irmão, de ter 2 sócios que, pô, Luciano Machado dispensa qualquer comentário, cara. Um gentleman, um camarada de relacionamentos brilhantes, né, cara? Um cara que conquista a gente com um olhar. Não precisa falar, Luciano não precisa falar nada, né, cara? Ele só te dá um sorriso e de ouvir a gente já fica encantado, né, cara? Com rapaz, ele, né? Luciano é meu vizinho de sala, né, na nossa sala do lado.
Então a gente está assim, a gente almoçou durante muito tempo, cara, e Luciano, a gente almoçava diariamente, né? A gente almoçava diariamente. E é o meu vizinho Guarapari, vizinho de muro, inclusive. Então, pô, eu convivo com o Luciano. E aqui eu vou aproveitar aqui que eu tô, a Dulce está aqui, a Dulce Pontes aqui. Você vê que ela fiz uma live com ela sobre a importância. Olha como é que isso é legal. Tem a ver com o que você está dizendo. Foi a questão da estratégia, o uso dos embargos de declaração para se romper as barreiras, né, da instância excepcional. A base de tudo que eu conversei, que a gente bateu, que a gente conversou nessa live, está até disponível lá no meu canal do YouTube. Aí, ó, a Dulce está aí. A base dessa discussão, e olha que eu vou falar aqui, ó, Dulce, se for mentira, você pode me corrigir. Quem me indicou, eu fiz o contato com a Dulce através de um amigo nosso comum, que foi um sujeito que, digamos assim, a minha tese de doutorado, no plano acadêmico, ele achou que ela, poxa, que ela tinha avançado né, no assunto, né, que envolve os embargos de declaração, como recurso de saneamento e tal. Mas a pegada da live que eu tive lá com a Dulce, pela perspectiva, foi utilizar esses elementos acadêmicos da minha pesquisa, deste trabalho, numa pegada, num manejo absolutamente prático, a partir de uma análise daquilo que o STJ vem fazendo. Então, cara, isso é muito legal, porque isso, de certa maneira, para mim está me facilitando agora, eu estou tendo digamos, uma facilidade lá no escritório, a gente está trabalhando muito com isso, esse início de sistema de precedentes, o que era uma coisa que eu sempre, por conta da advocacia, eu sempre utilizei bastante. Sempre fazer uma análise efetiva, uma análise não só vertical, mas uma análise de decomposição de fundamentos da jurisprudência, para eu poder entender a partir desse comportamento, né, as falhas, os pontos. Então, cara, isso, olha como é que isso é interessante. Então, por exemplo, eu estou escrevendo aqui um assunto aqui. Então, eu peguei um autor, e o autor, cara, ele citou vários julgados. Qual a primeira coisa que eu fiz? Pô, pena que está aqui no chão, não vou abaixar para te mostrar isso aqui. Eu imprimi, cara, todos os julgados. E o que eu estou escrevendo, eu estou mostrando? Que desses julgados que ele colocou, que são 8, só tem 2 que, na verdade, têm efetivamente a ver com o tema. E sendo que desses 2, ele está citando dentro de um sistema que já passou, que é no código anterior. Então, olha como é que isso é interessante. Então, quando você... Essa é uma perspectiva, não é uma perspectiva que você faz academicamente, é uma perspectiva que vem muito mais do meu lado advogado, que eu remeto isso para a minha, digamos assim, esse meu perfil de professor. Então, essa... Então, por exemplo, lá no escritório, isso a gente faz muito, por exemplo, a gente faz muito cursos eu não chamo nem de atualização, são cursos de manutenção, são cursos de manutenção constantes. Tanto é que tem uma coisa engraçada, Cássio, lá no nosso escritório, quando a gente foi para lá, um dos pontos que foi fundamental, nosso escritório tem um mini auditório. E esse mini auditório, cara, é uma ferramenta fundamental para a nossa banca. Fundamental. Porque lá, por exemplo, não só a gente faz esses bate-papos e tal, troca ideia sobre estratégias, como é que a gente vai trabalhar e tal, como também em determinados momentos a gente faz estratégias dentro do auditório, no quadro de determinados processos. Porque você visualizar isso num quadro é de uma forma totalmente diferente. E, cara, então, volto a dizer, tirar isso, você saber conjugar isso. Tanto que saiu um caso recente agora, por pena que a minha sócia Luciana não está assistindo esse caso. Cara, era um caso complicadíssimo, envolvendo o direito das sucessões. Cara, que você falar, ele era difícil. Aí só teve um jeito da gente resolver. Nós colocamos aquilo no quadro. E usamos, para você ter ideia, umas 5 cores de pincel atômico. O tinha de cor de pincel atômico que a gente comprou, destacando, para dar uma ideia tridimensional, para a gente pensar o que nós íamos fazer. Nós ficamos mais ou menos
uma semana com aquele quadro lá, não deixava ninguém mexer. Cara, e nós montamos uma estratégia toda de um caso, e na verdade esse caso, isso é mais massa ainda que eu vou falar, tá? Olha como é que isso te dá uma força assim, muito grande. Esse caso, nós não fomos contratados como advogados. Nós fomos contratados para dar o parecer e a estratégia do processo. Era um parecer sobre como é que estava a situação e a estratégia do processo. Fizemos com muito carinho. E aí, olha que top que eu vou dizer. Recebemos e tal, perdemos o contato lá com o cliente, né? O serviço foi feito e tal. Agora, cara, 4 anos depois, o cliente nos procura. E o cara chega com a sentença favorável e fala, cara, ó, tudo que vocês falaram aqui, a gente seguiu. E, pô, agora nós temos uma outra fase. E a gente quer estar com vocês agora de novo nessa outra fase. Como é que vai ser? Isso eu estou te falando, cara, coisa de 20 dias. Só que eu estou retomando um trabalho de 40. De 40, desculpa, de 4 anos. De 4 anos. Isso aí. Então, plantando e colhendo, né, cara? E o que eu vejo também, assim, dando uma dica para muitos advogados, eu acho que tem o momento, as pessoas têm que entender os momentos, a realidade. E eu vejo uma coisa que atrapalha, já que você falou sobre futebol, uma das coisas que atrapalha no jogador de futebol é a ansiedade. O jogador que é ansioso em vários aspectos, ele vai jogar mal. Uma das coisas importantes é você não ser ansioso na hora de você jogar bola. Quem gosta de futebol sabe disso. E mais, e aí isso está em quase todas as preleções, é a felicidade de jogar bola. Você não pode perder a felicidade de jogar bola, mesmo nos momentos mais difíceis. Por exemplo, você está num time que não está o melhor e tal, você não pode perder a sua felicidade. Então, cara, o que eu noto às vezes? Essa ansiedade e as pessoas se frustram muito com isso. Cara, e a advocacia, aí tem uma coisa que isso aí não é de ninguém, isso aí é o que eu falo. Se a advocacia fosse um filme, um processo fosse um filme, o ator principal, cara, é o advogado, o juiz, o promotor, às vezes até o cliente, cara, ele é coadjuvante. O cara que faz o filme, que como fosse assim, todas as séries, é isso, cara. É o advogado. E aí, falando nesses casos, o que o advogado às vezes tem que entender? Tem coisas, cara, que ele vem ganhando, tal, ele tá numa situação boa, se ele relaxa, ele toma a bola nas costas. É aquele famoso 2-0 aos 30 minutos, que quando você olha, cara, empatou. Tá 2-2 e você tá tomando sufoco e é capaz de virar o 3-2. O coração tá na boca, você tá doido, quase entregando já a virada. Não, tá 2-0, um jogador seu é expulso. Aí, de repente, um cara se contunde. E você que estava com 11, cara, fica com 9. É essa variável, cara, que você não pode perder. Como também no lado ao contrário. Você entender, cara, que você tem o inverso. Que aí eu falo, cara, que a advocacia também te permite, o direito, de inversões, cara, que são, assim, sensacionais. Vou dar um exemplo também, ó, isso aqui, pô, pena, eu vou dizer, pena que a Luciana lá não está nos assistindo. Que tudo isso que eu estou falando aqui, cara, olha que massa. A gente, pô, trabalhou num caso, ganhamos conseguimos uma liminar. Cara, depois da liminar foi só derrota. Liminar advogada, decisão em primeiro grau contra, tribunal, nosso recurso especial não subiu via agravo, tal. Mas sempre, cara, fazendo aquilo que eu estou te falando assim, com carinho, com felicidade, sem perder o foco, tal. Cara, vou te falar, você não vai acreditar. A gente Virou. Um agravo de instrumento em sede de recurso especial, nós viramos o jogo todo. Top. Então, cara, e isso... Persistência, né, irmão? Visão, persistência e comprometimento, né, cara? Porque tem gente que desanima, né? Muito na vida, qualquer profissão que seja, a maioria das pessoas é assim. Vai indo. Enquanto tá bem, eu tô junto. Tomou o primeiro tropeção, o cara já fala, tá vendo? Isso não é pra mim. Ah, eu já sabia.
Isso aí não, mas a advocacia ela requer realmente esse comprometimento até o final com o cliente, né, cara? Não, e eu já vi, cara, vários casos, por exemplo, e às vezes, eu falo assim, isso é uma arte. Porque a advocacia, ela não É é um só jogo, né? é É um um jogo. jogo. A pessoa tem que compreender essa lógica. A advocacia, ela envolve, essas outras variáveis. Então, por exemplo, igual quando você está num... Vamos lá. Eu vou falar isso aqui, eu não tenho qualquer receio de dizer isso. Tem hora, cara, por exemplo, já que você está falando do futebol, cara, que você está tomando um sufoco, bicho, você está tomando aquele sufoco ali, cara. Não adianta, cara, você imaginar que naquele ritmo que está ali, você vai conseguir resolver. Então você tem que, às vezes, parar e dar aquela pensada assim, cara, o que eu posso fazer para nesse sufoco aqui eu buscar um outro caminho? Surpreender. Surpreender. Então, é isso, cara. E as mesmas fórmulas, não é que tudo que você vai fazer no mesmo processo vai dar certo e tal. Então, por exemplo, um ponto assim, que eu acho que é fundamental, falando assim, muito da advocacia, e eu acho que os nossos colegas, de um modo geral, isso não é no Espírito Santo não, tá? Isso aqui é no modo geral. Os colegas, eles não levam tão a sério e tal, assim, não dão tanta importância, é a produção da prova. Cara, a prova, cara, ela acaba sendo, cara, um elemento capital. É a evidência, né? Então, assim, você entender, então eu falo assim, já que nós falamos de futebol, você, cara, num escritório, sabe aquele volante, aquele jogador, aquele volante, que sabe cadenciar o jogo? O advogado, cara, ele não adianta ele imaginar que ele é só um artilheiro, né? Que ele ali, essa cadência, ela é importante. Você dá dinâmica ao seu processo. Tanto é que nisso que eu estou estudando, uma das coisas mais importantes, que hoje é um dos focos do meu trabalho, que é técnica processual, análise de técnica, transporte de técnica, isso tudo, cara, tem um fim, é o resultado. Porque não adianta eu ficar pensando em transporte de técnica, pensando nisso tudo, e eu não ter resultado. Entendeu? E assim, vou falar aqui uma coisa, igual os flamenguistas. Pô, joguei de igual para igual com o Liverpool. Sim, mas e no fim da história? Tomou gol no fim do jogo. Pô, é isso que você queria e tal? Não é isso, cara. Então, você tem que... Ficou um consolo, né? Ficou um consolo, mas o resultado não foi o resultado que se esperava. Mas ao mesmo tempo que seja do consolo e tal, mas que tem que entender o seguinte, era esse o plano? Era essa dinâmica, eu fiz isso aqui e venceu o melhor, isso não há problema. O que eu não acho o que a gente tem que encaixar nessa dinâmica da advocacia, qual é o meu projeto, entendeu? Chega assim, pô, meu projeto é esse, então eu vou seguir e tal. E às vezes a gente não nota isso, cara. Então aí a coisa é meio no abafa, aí voltando pro futebol. Mas aí, deixa eu só te fazer uma pergunta nisso aí, cara. Porque nosso tempo aqui já voou, irmão. São 5h55 já, e eu quero te fazer uma pergunta disso que você está falando aí, cara. Tudo bem, resultado, planejamento, era isso que você queria. Mas, irmão, e quando dá errado? Fala pra mim, como é que você fica, bicho, quando dá errado? Porque a gente não tem o controle sobre tudo. Tem uma frase que a gente usa muito que é o seguinte: advogado que não sabe perder, meu irmão, tem que virar juiz. Você faz o que faz, mas perdeu agora, virou o jogo. O jogador chega no final do jogo, ele perdeu o jogo, ele vai dar entrevista, ele fala assim: o time jogou bem, nós não conseguimos encaixar o jogo hoje, nós vamos treinar durante a semana que quarta-feira tem mais. E o advogado, cara? Me fala aí, como é que vocês reagem lá? Cara, eu vou falar um negócio assim, muito maluco, cara, e não entendo isso assim. Cara, como eu trabalho numa dimensão, eu estou trabalhando numa dimensão que não é de ganha-ganha, nem de perde-ganha, eu Sim, vou trabalhar entendo. assim, mas uma ideia assim, poxa, eu vou fazer o melhor para o meu cliente. E eu trabalho com 1000 possibilidades, eu não trabalho só com a possibilidade da decisão favorável. Sim, Às vezes o perder significa dizer para mim que pode ser uma fase daquilo que posso ainda colocar. Como top. também no fim, cara, como também no fim, e existem coisas, e isso para mim foi muito diferente, muito difícil. Cara, você imagina quando eu perdi meu pai.
que aí era uma coisa que não tinha como conciliar de autocompor. Então, cara, tem coisas que você... E isso, falando aqui rápido, antes de acabar, eu tive que tomar decisões no tratamento do meu pai. E você fica, cara, eu tomei as decisões corretas, não tomei as decisões certas. Isso acontece com todo mundo, e isso pode acontecer na advocacia. E aí, cara, você não pode ficar com essa... O que você tem que pensar é o seguinte, irmão, vou acordar no outro dia 6h15, 6h05 da manhã, tenho meus 10 dias para mentalizar, e aí a minha quarta-feira é minha rotina de novo. Porque é nisso que eu tenho que trabalhar. Acho que seria isso. Pô, mas aí você é um cara sensacional, irmão. Pô, quero te agradecer demais pelo tempo que você dedicou com a gente aqui, irmão. Ter deixado vários insights aí pra turma. Eu tava lendo os comentários aqui, todo mundo gostando, curtindo, comentando, te elogiando. Você é um camarada que a gente se espelha, você é inspirador pela sua humildade, que você tá num patamar acima, mas você, pô, trata todo mundo, bicho, como se fosse um igual. E essa é uma qualidade, uma característica que certamente vem de berço, né? Hein? Mas somos iguais, pô. Sim, mas tem advogado. O mundo é cíclico, cara. O mundo é cíclico. Tem advogado que não trata nem o cliente como um igual. Tem advogado que, pô, o cliente entra no escritório, o cara levanta o nariz e acha que o cliente que precisa dele, não é ele que precisa do cliente, entendeu? Então, pô, dentro de um meio desse que a gente vive, de pessoas às vezes arrogantes, de pessoas que, poxa, se acham mais do que são, ter a oportunidade de conviver com uma pessoa como você, cara, pra gente é excepcional. Eu só te peço assim, continue, irmão. E eu queria te perguntar aqui, só pra gente finalizar, tem 3 minutos. Beleza, rotina e tal. Mas o que o Mazei hoje já conquistou? Acho que mais do que havia pensado quando era dono da confecção. Muito. Não só no campo material, irmão. Não estou falando de grana. Grana é consequência, né? Tem gente que eu conheço que tem grana pra caramba, mas é pobre, tão pobre que só tem grana. Tem mais nada na vida, só tem grana. E você é um cara que, pô, conquistou títulos, o respeito, a confiança, clientela, sociedade, tem tudo. O que o Mazei almeja? Como planejar o próximo passo, Mazei? Só para ajudar a gente aí também a trilhar esse caminho. Cara, olha só, o meu próximo passo, cara, é continuar olhando para frente, cara, e trabalhando e pensando projeto por projeto. Então, eu vou te falar assim, o que é meu próximo passo? Tem a ver com isso aqui. Cara, eu tenho muita coisa, acho que escrita, não publicada. Então, o que é meu próximo passo aqui? É estudar mais, cara, agregar mais e trazer mais coisa, cara, para a comunidade jurídica nesse sentido amplo. Porque eu fazendo isso, cara, eu reverto isso indiretamente para Rodrigo próprio. Quando eu abro o meu conhecimento, cara, quando eu abro meu conhecimento externo, eu recebo, cara, em triplo, em quádruplo de volta. Então, esse que é o meu plano. É a lei, é uma lei da doação, né, cara? Quanto mais a gente dá, mais a gente... Isso é uma lei da natureza, isso está na natureza, né, cara? É assim, sempre foi assim, sempre será. Mas, ei, toda quarta-feira a gente traz aqui advogados para inspirar a gente, cara. Hoje nós tivemos com o grande Rodrigo Mazei. Semana que vem nós vamos estar com a Dina Hoffman, uma mulher de garra, minha contemporânea também aqui. A Dina tem mais ou menos a minha idade, cara. Atleta, esportista, mãe, esposa, advogada, sócia de escritório. A Dina também é fantástica. Eu queria deixar o convite para os nossos colegas que estão aqui, para quarta-feira que vem estarem com a gente aqui também com a Dina. Que nós também vamos falar de carreira na advocacia, mas voltado um pouco aí para as mulheres. Porque a advocacia, quando começou, só os homens estavam na advocacia, né? As mulheres na advocacia é coisa de 50 anos para cá, que as mulheres adentraram essa profissão. E a Dina vai dar para a gente um exemplo aí de como ela conseguiu trilhar essa carreira fantástica. Então, meu irmão, um beijo para você, muito obrigado. Leva um beijo para o Luciano Machado, para o Bruno de Pinho, para sua banca lá e se despede da turma aí, Mazei. Pô, gente, ó, foi maravilhoso, foi um prazer aí. Encontrei amigos aí do Brasil inteiro, o Márcio apareceu aqui agora. Cara, o que eu posso falar é o seguinte, Cássio, você disse e eu vou repetir. A advocacia, cara, me deu muito mais do que eu esperei. E é muito mais não no sentido profissional, no sentido material, no sentido pessoal, no sentido espiritual. Meus grandes amizades que eu tenho hoje estão ligadas ao direito. Então, cara, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer meu pai. Obrigado pelo convite, ó, parabéns pelo projeto. Um beijo, meu irmão. Fica com Deus. A gente se encontra por aí. Sexta-feira tem Direito e Vinho. Não, com Mazei. Acabou agora. Direito e Vinho só acabou? Deu um tempo agora.
Então tá joia. Valeu. Um abraço, fazer. Fica na fé, irmão. Valeu, cara. Tentar aqui que tá acabando aqui. Vai acabar. Fica com Deus, irmão.